Voltei hoje com a aula 12 de língua portuguesa para os alunos dos segundos anos da nossa escola EMEB Coronel Júlio César. E para começar a nossa aula, ouviremos a fábula O Leão e o Rato. Na outra semana já tinha lido uma fábula para vocês e as fábulas, elas sempre nos ensinam algo. Então vamos prestar atenção nessa história, nessa fábula e ver qual lição que ela vai nos ensinar hoje. O Leão e o Rato. Certo dia, estava um leão a dormir a cesta quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a boca e preparou-se para o engolir. Perdoa-me, gritou o ratinho. Perdoa-me desta vez e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim? O leão ficou tão divertido com essa ideia que levantou a pata e o deixou partir. Dias depois, o leão caiu numa armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao rei, amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. Nisto apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que um ratinho pequenino salvou o rei dos animais. Moral da história: não devemos subestimar os outros. E aí, gostaram da fábula? O leão desdenhou, do ratinho, não acreditou que ele poderia ajudar ele um dia. Mas o tempo passou e um dia o leão se encontrou numa enrascada, ficou preso. E o ratinho que acabou ajudando ele. Então a gente nunca pode duvidar do poder que os outros têm, né? E no final eles acabaram ficando amigos. Então, nessa aula, usaremos o lápis, o estojo, lápis, borracha, apontador, lápis de cor, nosso livro didático também. Essas duas folhinhas, uma é de ortografia, P&B, e a outra, as letras do alfabeto. No livro didático, vocês podem colocar na página 18 e 19. Aí vocês só vão fazer uma leitura dessa cena com o papai e com a mamãe, tá? Aí não é para fazer nada escrito, somente ler aqui, aqui essa partinha embaixo. Na página 20, vamos ler essa cantiga popular, todo mundo conhece, né? A barata diz que tem. Tem na Galinha Pintadinha, tem em cantigas no YouTube, tem muitos lugares a gente escuta essa cantiga. E agora a gente vai fazer essa leitura, tá bom? E depois eu vou colocar um vídeo com a letra dessa música. Leitura, cantiga popular. A barata diz que tem. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ha, 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 ho, 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 ela tem uma só. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem cascadura. Ha, 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 ho, 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 ela tem cascadura. A barata diz que tem um tapete de cetim. É mentira da barata, ela dorme no capim. Ha, 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 ho, 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 ela dorme no capim. A barata diz que tem um sapato de fivela. É mentira da barata, o sapato é da mãe dela. Ha, ha, ha,
Ho, 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 ho. O sapato é da mãe dela. A barata diz que tem um chinelo de veludo. É mentira da barata, ela tem é pé peludo. Ha, 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 ho, 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 ela tem é pé peludo. Então, eu quero que vocês leiam bastante essa cantiga. Lembra da leitura por ajuste que a gente fez da cantiga Galinha do Vizinho, que tinha que ir ajustando ao que estava escrito e ao ritmo da música. Não podia terminar a música estando com o dedinho lá em cima ainda. Tem que terminar sempre acompanhando o dedinho na música. Então eu quero que vocês leiam bastante e agora vamos escutar a cantiga. Gostaram da cantiga? A barata diz que tem. Muito legal, né? Agora no livro, iremos para a página 21. Tem algumas questões para respondermos da cantiga. Interpretação do texto. O texto lido é uma cantiga e foi escrito em versos. Cada linha é um verso. Pinte na cantiga de azul, então vocês vão pegar o lápis azul, um verso que diz que a barata é mentirosa. E de vermelho, um verso que se repete em toda a cantiga. Então, de azul, vocês vão pintar um verso em que diz que a barata é mentirosa. E de vermelho, um que se repete na cantiga toda. 2. Circule na cantiga as palavras que rimam. Então, peguem um lápis grafite, vocês vão ler e procurar. Que nem na primeira estrofe. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem é uma só. Então, na primeira estrofe, as palavras que rimam é filó e só. Geralmente, as palavras que rimam, elas têm o mesmo som final. Então, vocês vão ter que procurar em cada verso as 2 palavrinhas que rimam, tá? Leia este trecho. Ha, 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 ho, ho, ho. Marque com um X a resposta adequada. Esse verso quer mostrar que a barata, ela é engraçada? Alguém ri das mentiras da barata? Ou a barata dá risada? Então, quem será que ri, né? Vamos marcar o xizinho aqui em um dos 3 quadradinhos. 4. Copie o título da cantiga. O título é o nome. Então, vocês vão copiar lá em cima da cantiga. Tem o título em negrito. A barata diz que tem. É só copiar na linha aqui ao lado. 5. Pinte o que a barata tem de verdade. O que será que ela tem? Será que ela tem o sapato de fivela? Ou é mentira? Será que ela tem o pé peludo? Ou será que ela tem o chinelo de veludo? Está escrito na cantiga. Página 22. Ligue as imagens do que a barata diz ter com as expressões. Então, aqui, saia de filó, eu vou ter que ler as 3 frases e achar onde está escrito saia de filó. Sapato de fivela, vou ter que ler e fazer a ligação. E anel de formatura, vou ler e riscar. 7. Em sua opinião, por que a barata diz que tem coisas que ela não tem? Por que será que ela mente? Marquem a resposta de vocês, por que vocês acham. 8. Você acha que essa barata é diferente de outras? Por quê? Aqui também é a opinião de vocês, certo? As páginas 23 e 24 ainda não irei. Vocês podem só dar uma lida na 23, a 24 ainda não vamos fazer. A gente, quando começar a trabalhar rima mesmo, de verdade, daí a gente faz essa página. A 25,
vai tratar de questões que a gente já viu no início das aulas. Então, vai ter o alfabeto, a ordem alfabética. Então, vocês podem fazer em casa, tá? Com calma, não precisa fazer tudo na semana, mas já pode fazer a 25. A 26 e a 27 também. Tá falando de vogal, de alfabeto, completar o alfabeto. Também já pode fazer em casa, tá? São coisas simples, coisas que vocês já viram no primeiro ano. Então, vocês conseguem fazer sozinhos em casa essas 3 páginas. Então, a 23 e a 24 não precisa. A 25, 26 e 27, façam com calma em casa. Essa atividade, ó, diferentes tipos de letras, ela é um complemento daquela atividade da aula anterior, que vocês conheceram as letras minúsculas. E aqui o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que achar as mesmas letras, tanto a minúscula como a maiúscula, e pintar da mesma cor. Para cada letra, vocês vão pintar de uma cor. Então, eu vou achar aqui, ó. Essa é o D. Eu posso olhar naquela minha atividade anterior. Eu já conheço o D maiúsculo. Eu vou olhar naquela folhinha e procurar como que é o D minúsculo. Achei, ó, pintei os dois de vermelho. Vou pegar outra cor. O G maiúsculo eu já conheço, ó. Pintei ele todo de azul. Vou procurar o G minúsculo. Vou circular o G da mesma cor. Daí pega outra cor. O C, achei o C. Vou procurar o C minúsculo. Então, como vocês já conhecem as letras maiúsculas, vocês já vão identificar quais são. Então, olhando no alfabeto maiúsculo, procura pela letra minúscula. Fica fácil, é só identificar cá de baixo naquela folhinha anterior. E agora a atividade de ortografia é um caça-palavras divertido. Nesse caça-palavras, temos palavras com B e com P. Vocês vão procurar o maior número que conseguirem acharem de palavras com P e B e vão pintar de clarinho também. Peguem o lápis de cor depois que vocês acharem. Daí, ó, aqui, ó, abacate. Circula e pinta de clarinho. Pega outra cor. Pimentão. E pinta. Assim fica mais fácil para identificar onde começa e aonde termina a palavra. Após acharem o maior número de palavras que conseguirem, eu quero que vocês continuem com essa atividade. Peguem uma folhinha com pauta de furinho, sempre com a parte maior para cima e os furinhos para o lado esquerdo. Na primeira linha vão colocar o nome completo, a data, o dia que estão fazendo a atividade e vão pôr lista de palavras com P e B. Vão separar as com B das de P. Vão pegar as palavras do caça-palavras e copiar nessa folhinha. Lembra que circulamos abacate? Abacate tem o B. Então, eu vou escrever abacate embaixo da letra B. Pimentão é P. Vou escrever pimentão. Sempre embaixo da lista da letra. Terminando, pode passar um risco para diferenciar as duas listas, tá? E copiem as palavrinhas do caça-palavras aí. A nossa próxima atividade é de compreensão leitora. Ela também vai ser pelo Google Forms, igual da outra, de compreensão leitora. É um panfleto informativo. Foca no trânsito. Iremos passar o link também do Google Forms para vocês fazerem online.
Então, na aula anterior, fizemos a compreensão leitora do panfleto de vacinação em cães e gatos. Hoje continuaremos a nossa aula de compreensão leitora no gênero panfleto informativo. E olha lá, você reparou que os panfletos informativos contam sempre com imagens, letras de tamanhos, cores e formatos diferentes? Já parou para pensar por quê? As ilustrações servem para que as pessoas tenham informações de forma mais rápida sobre o assunto tratado. E as letras de tamanhos, cores e formatos diferentes ajudam a chamar a atenção das pessoas para as informações importantes que o panfleto traz. Então, o nosso panfleto de hoje, ó, que faremos a leitura agora e depois responderemos aqui as questões, é esse aqui, ó. Temos uma foca. Foca é um animal. Foca dirige? Não, né? Foca não dirige. Olha lá, 94% dos acidentes com mortes são causadas por falha humana. O que isso quer dizer? Que 94% dos acidentes são causados pelos homens enquanto estão dirigindo. Então, esse é um panfleto de orientação de trânsito seguro. Ó, respeite os limites de velocidade. Então, se numa via tem uma placa de 50 km por hora, eu não posso passar esse limite, porque eu posso causar um acidente. Então, a maioria dos acidentes são causados porque os homens desrespeitam as leis de trânsito. E aqui embaixo está, ó, foca no trânsito. Então, quando eu coloco a imagem da foca e escrevo lá no panfleto foca no trânsito, eu quero associar ele ao verbo focar. O verbo focar, a palavra focar quer dizer o quê? Prestar muita atenção naquilo que eu estou falando. Então, focar no trânsito é essa associação do animal foca com o verbo focar, certo? Então, para iniciar, nome completo, o ano em que você estuda, segundo A, segundo B, segundo C. Então, já falamos qual gênero estamos estudando. Então, essa pergunta número 1 vai ser fácil. Ó. Este texto pertence a qual gênero? Conto, fábula, verbete ou panfleto informativo? 2. Qual é o assunto principal desse texto? O cuidado com os animais? A extinção da foca? Andar acima do limite de velocidade? Ou respeito aos limites de velocidade? 3. Segundo o panfleto, 94% dos acidentes com morte são causados por culpa do carro, das estradas, das pessoas que dirigem os carros ou dos sinais de trânsito. 4. De acordo com a parte de trás do folheto, então aquele é um folheto, então ele sempre tem alguma coisa escrita atrás. Como eu não consegui colocar lá junto com aquela imagem, e a imagem não está muito boa, eu coloquei aqui e vou ler junto com vocês, ó lá. A pergunta é, quem deve usar equipamentos de segurança? Então, de acordo com o panfleto, ó, pedestre, atravesse sempre na faixa, utilize as passarelas, ande pela calçada e não deixe o celular tirar sua atenção. Motociclista, use o capacete e as roupas de proteção. Não ultrapasse nas curvas, nem costure os carros. Não dirija depois de beber e respeite sempre o semáforo. O ciclista, use os equipamentos de segurança. Sinalize com o braço quando for mudar de pista. Não use fones de ouvido e não ande na contramão. Motorista,
Respeite os limites de velocidade. Não use o celular na direção. Use o cinto de segurança também no banco de trás. E se beber, não dirija. Então, de acordo com essa parte de trás do folheto, quem deve usar equipamentos de segurança? O motorista e o ciclista? O pedestre e o motorista? O motociclista e o pedestre? Ou o motociclista e o ciclista? Quem que tem que pôr roupa de proteção, capacete? Essa que é a resposta. 5. Esse panfleto possui imagem? Sim. 6. A imagem que aparece no panfleto é de qual animal? Já falamos o nome do animal. 7. A imagem da foca poderia ser substituída por outro animal? Sim ou não? Por quê? Tem que explicar o porquê. Eu já expliquei lá em cima, hein? Só lembrar por que que tá a foca e no que está escrito nas letras do panfleto. 8. Qual a intenção do autor ao colocar uma foca na imagem do folheto? Também já falei em cima na compreensão do folheto. 9. Observe as letras do panfleto. Por que o autor utiliza letras de tamanhos e cores diferentes? Vão escrever as respostas e mandar enviar.